Maravilha. Então, nós iniciamos no 279. Hoje nós vamos falar de Deus, o Criador, né? Então, vamos rezar antes, né? Sim. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãezinha querida, Maria Santíssima, nós pedimos, como filhos teus que o somos, pedimos a vossa graça e a vossa luz e a vossa intercessão sobre nós, sobre as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Pedimos, não nos deixeis desviar do caminho do vosso Filho, Senhor, e ajudai-nos. Esteja conosco, roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjos do Senhor, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a providência divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá? Vamos iniciar no parágrafo 279. Rogério, quer começar lendo para a gente hoje, Rogério? O Criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma essas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e depois da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nos resgatar. Então, só um ponto, né? Na hora que a gente ouve, né? Deus, Criador do céu e da terra, é interessante a gente observar. Céu arremete às coisas invisíveis, né? E a terra remete a todas as coisas visíveis, as coisas materiais, né? Então, estamos falando do mundo espiritual e do mundo material, né? Tá bom? Vamos continuar. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Por isso, as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução
dos catecúmenos para o batismo seguia o mesmo caminho. Legal. Vamos E, continuar. nada de. A catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explica a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Aqui eu acho legal a gente observar, né? As duas questões, a origem e o fim, elas se Uhum. juntam, né? Então, quando a gente ouve que Jesus é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio e o fim, porque tudo aconteceu para que chegue ao fim, né? Então, o início está ligado ao fim, né? O homem, ele não quer admitir, às vezes, o início e não quer admitir um fim. Ele quer só viver no meio, né? É como se a gente tivesse num caminho, de repente a gente parasse no meio do caminho e não andasse mais nem para frente nem para trás. Então, o objetivo do início é nós chegarmos no fim. E Deus, ele fez isso de uma maneira perfeita, mesmo com todas as quedas que aconteceram e o mal que entrou, que nós vamos conversar sobre isso nesse capítulo. Jair, pode falar. Eu citaria aí, grifaria o 280. O mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Quer dizer, Sim, a vinda de Jesus, o Novo Testamento, dá uma claridade no quesito criação. E eu gostaria de afirmar, independente de tudo, eu gostaria de afirmar, se o catecismo não ensinasse certas coisas, a gente jamais saberia. Então, a gente consegue enxergar melhor todo o mistério da criação pela ótica de Jesus, que a gente aprendeu no retiro lá com o padre João, né? sim, Foi um ensinamento para nós, assim, muito profundo, né? sim, Olhar a criação e Deus olhando a criação, Jesus, a igreja, tudo de uma vez só, né? Quando ele diz aqui, ó, no princípio, Deus, ainda no 280, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Então, sim, depois, nos próximos parágrafos, a gente vai entender até melhor isso daqui. E ele vai entrar sim, profundamente aí. Amém. sim. Esse parágrafo, ele tem um número de referência lá, né? No meu catecismo, o número é 320. Na hora que a gente olha embaixo, é Romanos 8, do 18 ao 23. Eu acho que vale a pena a gente ler. A gente pode pegar a Bíblia? Romanos Vou pegar, 8. só um minutinho. Quando você fala de início e fim, quer dizer, quando a gente lê aqui início e fim, Sim, tanto no sentido temporal quanto no sentido de finalidade, né? sim, é. É que para Deus é a mesma coisa, né, Marte? Porque Para o nós, não. tempo ele criou, né? Ele é É. atemporal, né? Eu acho que a grande mensagem de tudo que Deus fala, quer dizer, tudo que acontece está justamente ligado nisso aí dentro. O temporal, a porção temporal é algo muito humano. É E a humano. finalidade vai passar acima disso tudo, que é o que faz Isso. assim,
Isso, único. exatamente. O que vai ficar é o eterno, né? É. Que está vinculado ao bem que Deus criou, né? Então, nós vamos entrar aqui numa conversa sobre o bem e sobre o mal, sobre quem criou o mal, por que o mal existe e tal. Então, isso tudo é muito importante a gente estar refletindo para ter uma visão total, né? Da criação, da nossa vida, do mundo, de tudo aquilo que a gente passa e de todas as coisas, né? Acharam, então, Romanos 8, 18. Tá, eu vou ler aqui, daí a gente vai partilhando junto, tá? Então, São Paulo está dizendo assim, né? Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Aí ele continua dizendo: por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da glória e da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos, aí que vem o ponto, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como as dores, como que dores de parto até o presente dia. Ou seja, nós estamos num processo de criação, né, de uma de um de um de uma nova criação. Nós estamos passando pelo processo do sofrimento de uma nova criação, né? E tudo isso porque Deus já criou tudo de maneira perfeita, mas ele colocou dentro da humanidade, pela sua imagem e semelhança a Deus, algo que era diferente, que é a liberdade. E essa liberdade do homem, como está lá, ó, eu vou só dar uma insistida nisso porque é muito importante. Em Gênesis 3, lá onde fala da queda de Adão e Eva, em Gênesis 3:17, diz assim: Deus diz ao homem, assim, depois da queda, e disse em seguida ao homem: por que ouvistes a voz da tua mulher e comestes do fruto que eu havia proibido? Maldita seja a terra por tua causa. Então, toda a obra da criação se tornou susceptível ao mal, tornou-se maldita por causa do pecado do homem, né? Por isso que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, para que restaure isso através de Jesus Cristo, através da renovação interior de si mesmo, né? Então, o mal, Deus não criou nada mal, mas o mal entrou no mundo, né? Por, por sugestão do inimigo, pelo homem, né? Por um só homem entrou o pecado, é o que diz lá em Romanos 5, né? Por um só homem entrou o pecado, e por um só homem, Jesus Cristo, né? A morte foi vencida, né? Então, por um só homem entrou o pecado. Então, a sujeição de todo a criação à vaidade. Então, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela quis, né? Não foi por uma opção dela, mas por uma vontade daquele que a sujeitou. Quem sujeitou o mundo à vaidade? Na verdade, foi Deus, por causa do homem, né? Então Deus deixou o homem sujeito ao mal, à vaidade, por opção dele mesmo, tá? Deus que deu essa sujeição, essa
essa sentença, né? Aqui, ó. Maldita seja a terra por tua causa. Ok? Mas foi da vontade de Deus? Não foi. Foi a escolha do próprio homem, né? Então, toda essa visão inicial é para que a gente entenda que tudo tem um princípio e tudo tem um fim. Mas tudo isso Deus permitiu por quê? Porque ele pode tirar coisas boas do mal, pode tirar coisas boas do sofrimento, das dificuldades, dos erros, né? Deus, há um ensinamento que diz: Deus não seria Deus se não pudesse tirar coisas boas das coisas más, né? Porque senão ele estaria permitindo as coisas más por o quê? Por sadismo, né? Deus não é isso, né? Deus é perfeito, né? Então ele permite que o mal aconteça para tirar um bem maior, que é a glória de Deus. Jesus foi glorificado, Pai, dei-lhes a glória que me destes. E Jesus foi crucificado na cruz e foi levantado no madeiro, e maldito é aquele que é levantado do madeiro. Não é isso que a palavra diz? Então, o sofrimento, o mal que recaiu sobre Jesus é a prova que dali pode se tirar o bem supremo de todas as coisas, né? Entender isso é só por Jesus, Jair. Sem a ótica de Cristo, sem a visão de Jesus, o mundo não tem sentido, né? A nossa vida não tem sentido, né? E nada tem sentido. É só pela ótica que Jesus nos trouxe, esse olhar da graça de Deus, do Espírito Santo, é que faz com que tudo tenha sentido, né? Desculpe, eu me alonguei um pouco, tá bom? Sem Valdo, problema. Fala, por Jair. gentileza, relê para mim o 23 de Romanos. Romanos 23. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, não só ela, a criação, né? Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos e em nós mesmos, aguardando a adoção, redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que somos salvos. É verdade. Perfeito, né? Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda espera? Se eu vejo, eu não espero. Eu não preciso ter fé se eu já estou vendo algo com certeza. Então, é pela esperança, é pela fé, né, que nós somos salvos. Nós que esperamos o que não vemos e em paciência que o aguardamos. É isso, Jair? Eu acho que vale Sim. a pena ler até o 27 para a conclusão disso, Ô, se Glória, você, vamos lá. porque Outro principalmente sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ou seja, Deus faz tudo em nós, né? Deus faz tudo, né? Deus nos criou, Deus nos conduz, Deus nos escuta, Deus nos atende, Deus nos guarda. E Ele que Eu, realiza, através do seu Espírito Santo, em nós, a transformação do nosso interior. A nós basta a docilidade ao Espírito Santo mesmo. São eu, Paulo tem uma conotação que é assim,
indiscutível, né? Ele descreve de uma forma cabal, né? Cabal. Que parece simples, né? Eu, na minha ignorância, enxergo que Deus, quando criou Adão e Eva, criou ser puros de coração, mas ainda frágeis na fé, inclusive, porque em vez de obedecer, eles foram foram ao pecado através do fruto proibido, ou seja, na verdade, ter o conhecimento e o poder de Deus, que foi a tentação que foi colocada a eles. E Deus, na sua sabedoria infinita, ele, de certa forma, ele permitiu isso porque aí, através da forja, das tentações, da dor, do pecado que o homem vem cruzando desde lá até aqui, a gente construiu a fé, quer dizer, a gente vem construindo a fé dentro de nós com a graça que ele nos deu. Ou seja, quando a gente voltar a Deus, a gente não vai ser tão inocente como Adão e Eva, porque a gente vai ter vivido essa tentação, os tombos, as dores do pecado e tudo mais, e o nosso sim a Ele, a nossa obediência, vai ser baseado no que nós aprendemos. Se a gente não tivesse, se a humanidade não tivesse cruzado o caminho o erro de Adão e Eva, a gente teria, não vou dizer que a gente seria mais oco, mas muito menos experiente no sim que a gente dá, porque a gente teria sempre, que era o que ele queria, que a gente fosse humilde o suficiente para falar, não, eu não preciso aprender, eu tenho fé em ti. Nós vamos voltar a ele dizendo assim, é através da lição que o Senhor nos permitiu passar, a gente diz o sim porque nós aprendemos, nós fomos forjados no fogo, e a salvação veio através de Jesus Cristo, que é a segunda chance que o Senhor nos deu, né? Sim. Né? Eu vejo Assim, assim, como desde o início, o problema foi que o homem, em algum momento, ele pensou que ele não precisava de Deus, que ele era autossuficiente, né? Então, a base de todo o nosso caminhar é a descoberta, né, dessa. Nós não somos autossuficientes, né? Exato. Nós não somos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes de Deus, né? E os erros da nossa vida vêm quando nós esquecemos disso, né? E os erros dos nossos filhos, dos nossos pais, de todos eles, surgiram quando eles, de alguma forma, eles se confundiram e acharam que eram autossuficientes, né? Então, aí Deus tem que entregar eles às suas vontades próprias, né? Para que eles vejam que não o são, né? Que não são autossuficientes, né? Não. eu queria falar um pouquinho, assim, eu fiz uma anotação assim, né? Origem e fim são inseparáveis, decisivas para o sentido e a orientação da nossa vida e do nosso agir. Então, eu sinto assim, é tudo em Deus. A gente não precisa nem voltar, que nem o Martin falou. Eu acho que a gente só vive pela graça de Deus. Uhum. Até aquele que o rejeita não entende que ele só está vivendo, respirando, e é nele, é por ele, é através dele, entendeu? E a origem e o fim é porque assim, nós viemos dele e voltamos para ele, entendeu? E isso é um movimento tanto no nosso nascimento como na nossa morte, mas é um movimento constante na nossa vida, pela maneira que nós somos, que nós ainda somos tão miseráveis no sentido de não ser perseverante, de ser bons, de com tudo que a gente aprende e ele nos ensina ou nos mostra, entendeu? Mas eu sinto assim, não precisa dar, nós estamos nele, entendeu? Nós existimos nele. É isso que quando eu li e anotei isso, assim, eu enxergo assim, não sei se eu estou errado. Eu acho perfeito, Eliane, perfeito, né? Porque quem rejeita é por ignorância, né? Uhum. Mas ele não, ele continua querendo que essa pessoa seja filho dele, então ele não Sempre, desiste, entendeu? nunca, Ele, nunca. enquanto ele estiver aqui, ele não desistiu.
sim, Então, perfeito. Vamos andar mais um Então, pouco? a questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, mo ensinou. Olha que legal, né? Aqui ele está falando da sabedoria. Então, Deus deu ao homem a sabedoria pela ciência. Ciência é estudo mesmo, né? Pesquisa, né? Para que pela ciência descubra as leis que ele mesmo criou, as coisas que ele mesmo criou, a criação, né? A ciência, ela cada dia mais, ela descobre, seja matematicamente ou biologicamente, ela vai descobrindo a criação de Deus. Isso é maravilhoso, né? E cada vez mais ela percebe a grandiosidade da obra da criação, né? E a miséria e pequenez da limitação humana, né? Então, cada cientista cada vez mais é empurrado a crer em Deus. Um cientista com uma reta razão, né? Com uma honesta razão, né? Ele vai olhar para tudo aquilo e falar: meu Deus, existe uma ordem nisso tudo, né? Quem criou a ordem, né? Então, essa palavra de sabedoria é fantástica. Salomão está falando isso para ele, mas na realidade todos os estudiosos, cientistas, astrólogos, físicos poderiam estar dizendo isso. Ele me deu um conhecimento infalível em observar, né, dos seres para entender as estruturas do mundo e a atividade dos elementos. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus permite, né? Não é um pecado a gente buscar o conhecimento, né? Não, é uma busca do conhecimento de Deus mesmo. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Esses são os pontos, na realidade, da questão de toda a busca do conhecimento humano, né? Na realidade, esses são os pontos, o sentido de todas as coisas. Que, novamente, nós que somos católicos, graças a Deus, né, nós conseguimos enxergar que tudo isso é claro, mas tem gente que ainda não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Ainda não é claro, né? Toda a criação, tudo aquilo, né? Disseram lá do Big Bang, né? Que iniciou o universo.
para nós não muda nada, porque quem deu o estopim, né? De onde veio todas as coisas, nós sabemos pela palavra e pela fé, né? Porque nada poderá ser criado, e nós vamos ler daqui a pouco, nada poderá ser provado nesse mundo material sobre aquilo que existe antes desse mundo material. E mesmo a origem que você citou aí do Big Bang, ou a origem do homem, que são dois pontos que normalmente o pessoal que gosta de estar muito ligado à ciência, dizendo que Deus não existe, que tudo é explicável, né? Nesses dois pontos, a ciência atual já mostrou ter uma discrepância, Já porque derrubou essas teses, né? porque quando você olha o Big Bang, você entenderia onde deveria estar as galáxias que estão se Sim, expandindo a partir da sim, data, e você sim. descobre que elas estão em posições erradas que não são geradas no tempo do Big Exato. Bang. Ou seja, na verdade, o universo começou não num ponto que explodiu, mas sim numa quantidade de coisas que foram colocadas lá e Sim, depois entraram em expansão. A mesma coisa acontece com o surgimento do homem na evolução dos animais, que o pessoal fala, o homem vem do macaco. Quando você olha a taxa de evolução dos seres e o quanto eles crescem de ano a ano, mudam geneticamente de ano a ano, você descobre que entre o macaco e o homem existe um abismo tão grande que o número exato. de anos não seriam suficientes. Ou seja, o homem foi colocado aqui, ele foi Sim, sim, sim. inserido no planeta Terra, né? E a ciência cada vez mais vai comprovando isso, né? Que Já- as teorias, elas são furadas, né? Jair, Eu queria fazer dois registros aí, né? Primeiro que eu não vim do macaco, certo? que não o quê? Eu não vim do macaco. Se alguém acha que veio, tudo bem, eu não vim do macaco. é o outro lado da família, né? A segunda, Oswaldo, seria do 284, quando ele diz assim: não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, vivo, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem. É o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando exatamente isso, né? Nós vamos ver aí, já vimos um bom pedaço, e lá no 293 né, nós vamos repetir a fala dizendo, estudando o mundo foi criado para a glória de Deus. Sim, Essa é a tônica que nos dá toda essa luz para entender esse sim, trecho, esses sim. capítulos que nós estamos estudando. Amém? Agora, tira Deus dessa história. É? Por enquanto aqui eles estão tentando ver se o homem ele veio de uma obra do acaso, como ele coloca aqui, ou Sim, se foi criado por um ser inteligente chamado Deus. Então ele está exatamente. questionando qual que seriam essas duas origens, né, A do ser existência do humano. próprio Deus, né? É a existência do próprio Deus. E aí ele vai cair na obra. É um acaso? Não, mas antes de seguir Probabilisticamente é possível? Né? Vamos continuar? Não, tá no mudo, Rogério. ou por um ser transcendente. Você pode Nós repetir, estamos, porque estava no mudo. aqui gerou uma discussão aqui entre eu e a Vânia. Então, Ótimo, vamos assim, pôr na roda. pegando o link do Jair, né? Nem, não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu. Mas, aí agora que entra, antes de descobrir qual é o sentido de tal origem. Se essa origem ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus.
Exato. E eles estão questionando se a origem do homem veio de uma situação por acaso, um clique apareceu, ou se houve uma criação consciente de Deus. Uhum. Aí ele fala: se o mundo veio de Deus, que é pelo bem, Um, um ser bom e perfeito, né? por que existe o mal? Tá? O que acontece com relação a isso? Aí nós Sim, vamos ler daí para frente, é tá? isso aí. É isso aí. Tá claro, Vânia? Ok. Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Então, desde o início existe um questionamento. Assim, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se numerosos mitos acerca da origem. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o dever de Deus, panteísmo. Sim, Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus. Emanação esta que deriva dessa fonte e a ela volta. Eu seria o início e o fim. sim, Outros ainda afirmaram a existência dos dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Gnose. isso é o maniqueísmo, tá? É, Uhum. é, Mani, ele vivia no Egito mais ou menos no século III, né? E ele criou essa filosofia em que tudo que é material é mal e tudo que é espiritual é bom. Então, ele diz que o mundo vive nessa luta do bem, que é material, matéria, o corpo é mal, o espírito é bom, né? Então ele diz dessa luta, dessa queda, né? Então esse daí é o maniqueísmo, né? Santo Agostinho, antes da conversão, ele era muito inteligente, ele era maniqueísta, né? Ele fazia parte do maniqueísmo, ele cria nisso, né? Até que veio a conversão dele, né? E ele entendeu, né? A teologia de que, na realidade, o mal vem não da carne, mas da liberdade do homem, né, que tornou ele concupiscível, né? Mas não que a carne ela seja má em si, porque Deus não criou o mal, né? Eu brinco com a Vânia sempre que o, o homem é uma criação de Deus que deu errado, entendeu? Então, vamos Não, ver. mas está dando certo agora, viu, Rogério? Em Jesus Cristo, ele realinhou tudo. vamos tentar virar a biruta para ver se vai para o caminho certo. Isso, exatamente. E o vento sopra lá para o céu, hein? A Ah, biruta está virando para o céu. outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que, uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo. Deísmo. É outra linha herética, né? Que na realidade nós estamos aí largado como obra inacabada. E na realidade nós sabemos que Deus tem todo um projeto de salvação e vem nos acompanhando ali, ó, atentos, né? Nos dando suporte, nos dando o conhecimento, nos dando as respostas para que a gente faça as opções corretas, né? Então, nós não estamos à deriva, não, né? Como muitos querem que a gente creia, né? Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre. Materialismo. Materialismo,
ateísmo, né, que gera o ateísmo, né? Eu só creio naquilo que existe, o existencialismo, né? Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Tudo isso são expressões da religiosidade, né? Até o ateísmo é uma necessidade de se afirmar numa religiosidade, né? Eu não creio, né? Mas eu gosto muito de astronomia e tecnologia e eu acompanho um site aqui ele chama Sérgio, ele é um estudioso da ciência e ele é ateu, né? Mas houve um podcast onde ele mesmo diz, né? Eu sou ateu, mas eu sei que Deus existe, né? Pela ciência. Aí, aí é o ser humano que consegue viver com esses antagonismos interiores, né? Eu consigo viver com essas coisas que são completamente absurdas. Ateu Sem que crê em dúvida, Deus é difícil. sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que muitas vezes esse conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta dessa verdade. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Ah, Ó, isso é importante, né? Ó, foi pela fé que compreendemos tudo. Então, sem o olhar da fé, nós não conseguimos sequer imaginar a origem. Nós estamos aqui conversando e de uma maneira clara, nós temos essa ciência pela fé. Por quê? Porque o mundo visível ele não tem sua origem nas coisas visíveis, nas coisas manifestas. Então, eu nunca vou conseguir explicar a origem de algo que está criado, né? Eu precisaria sair desse elemento para olhá-lo de fora. E como que eu vou olhar de fora se de fora eu não sei o que existe, né? Que não é material? É só fé. Pela fé, nós conseguimos enxergar de uma maneira clara todo esse processo da criação. Ô, Oswaldo, olha que bonitinho. Eu tenho um marcador na minha Bíblia que a minha mãe me deu, já tem 40 anos esse marcador, é a minha Bíblia da Ave Maria. Olha o que ela pôs, que bonitinho. Sem fé, a jornada é mais árdua. Espero que a Bíblia ajude o seu viver. Ah, que lindo. Beijos, Que Lucinha. legal Ela aí, põe o ó. nome dela. Que coisa Tipo, linda. repete para mim, sem fé? Minha mãe pôs um apelido meu em cima, aí ela começa: sem fé, a jornada é mais árdua. Espero que a Bíblia ajude o seu viver. É coisa de mãe, né? Mãe Sim. católica, mãe Mostrando o praticante. caminho, né? Mostrando o Ah, caminho, né? quando ela me deu essa, então essa Bíblia já tem mais de 40 anos que ela pôs a data Que aqui, legal, ela põe data sempre, e falando da fé, não é? Sem que fé é muito mais bonitinho. difícil, né? É Muito. muito e mais difícil assim, a gente caminhar. Eu Nossa. tô, eu queria debater um ponto aqui que ainda está, vamos dizer assim, obscuro para mim. Eu vou ler de novo aqui. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, Sim, ainda que muitas vezes esse conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro.
Então, assim, o que a gente poderia definir as suas obras à luz da razão humana? Ó, Entendeu? E aonde que eu vejo o desfiguramento do erro? eu vou Um dar um exemplo. exemplo muito que você é engenheiro, você vai lembrar disso, cara. Você fez resistência dos materiais, né? Ó, Lembra das provas da resistência dos materiais? Tinha lá uma questão que você resolvia em duas folhas, né? Em duas páginas, você ia fazendo conta, ia resolvendo e tal. Se lá no comecinho você errasse um sinal negativo, você tirava zero na prova, porque o resultado saía tudo torto, né? Se você mudasse um sinal, um sentido, você chegava no final, você estava com o resultado tudo furado, né? Então, o problema é justamente esse, né? Deus nos deu a razão humana, o raciocínio, o pensamento, né? Só que no nosso raciocínio, nesse raciocínio, nós muitas vezes cometemos um sinal errado, uma vírgula errada que muda todo o sentido dali para frente, né? Eu posso estar pensando tudo direitinho, né? À luz da razão humana, mas daí entra, aqui eu acho que o sinal é negativo, pronto. Já, já mudou tudo dali para frente e vai desvirtuar. E eu vou querer bater o fé que eu tô com a razão, não porque o Rogério está errado, eu que estou certo, entendeu? Então, os erros da razão humana, eles vêm pela própria fragilidade do orgulho, da arrogância, da prepotência, de querer ser aquele que está com a razão, que o meu raciocínio está correto, que as minhas ideias são essas e eu não mudo. Então, os erros humanos, eles advêm da própria concupiscência nossa, Aí né? volta lá no Gênesis, né, Oswaldo? De Adão se achar maior que Deus, né? Adão e Eva se Isso. acharam, não, É, nós somos mais, podemos mais, somos mais é inteligentes. ou iguais a Deus, né? Mais que o É, mestre nós nunca vamos ser, mas só o fato de eu de querer me querer se igualar a ele, comparar, de querer se igualar, pronto, já vai dar tudo errado dali para frente, igual você falou. É. O caso mais simples que eu vejo, Rogério, para te mostrar um erro, por exemplo, que obscurece isso, é o que eu acabei de falar da evolução humana vindo do macaco. O pessoal sim, olhou algumas outras coisas que era possível. Darwin conseguiu mostrar, por exemplo, algumas coisas que eram possíveis com a evolução, mudança genética dos seres, graças a influências do meio ambiente, e aí já taxou que o humano vinha do macaco. já Aí concluiu quando, que, né? aí quando começou a estudar um pouco mais, entendeu qual era a taxa de mudança que existia pelo tempo, e aí fez a conta do homem como está para o lado do macaco e descobriu que não tem tempo Não suficiente bate. para fazer isso aí dentro. Quer dizer, Exatamente. É. passou-se muito tempo para se descobrir que não dá para vir aí. E você vê como é que é a prepotência do homem. Foi muito rápido para divulgar que a gente veio do macaco na época, mas hoje esse conhecimento de que não é possível é uma coisa que não é falada por todos os lados. Não é Não se divulgado isso. ensina na escola ainda, ok? Na escola fica, não, mas vamos ver porque a mesma coisa é a origem do universo, que veio do Big Sim. Bang e a gente veio do nada e uma explosão criou antimatéria de um lado e matéria do outro. Na hora que descobriu, opa, a distância das galáxias hoje não mostram que seria possível isso pelo tempo, é como se alguém tivesse colocado as galáxias lá dentro, a gente já sabe isso matematicamente. O que que Mas acontece? isso é pela Não se própria fala. tecnologia, né, Martin? É É. pela própria tecnologia, né? Lançaram o James Webb, tal, que vai E o, esclarecendo as coisas. Então, e o clareamento vem com o tempo, vem com o com o nosso tempo, estudo, com a exatamente, nossa ciência. Por exatamente. exemplo, É. assim, de repente você O- falou, o- os, opa, e- os erros de sinais de raciocínio, eles vão aparecendo lá na frente, no final da prova. Opa, deu lugar errado. Aí você tem que voltar tudo e falar, então aqui estava errado, essa conclusão não era certa, né? E vai assim. A Mas ciência é isso, né? aqui também a gente pode ligar. Lembra quando nós ligamos que a gente nasce
sabendo o que é o certo e é o errado, né? Lembra, a gente estudou isso. Sim, Então, assim, sim, se você nasce, que seria essa razão, mas se isso é de uma certa forma, que nem foi ensinado para você, que você veio do macaco, entendeu? Então, é assim, é um erro ou ainda sim, alguém que está mudando aquilo que foi feito, entendeu? sim, Então, assim, talvez no teu esclarecimento da forma que você nasceu, a tua fé te levaria a crer isso, mas alguém vem e quer mostrar de forma diferente, que não é isso, sim. entendeu? Perfeito, Vânia. É um erro da própria sociedade, né? Ele deixa Isso. de ser um erro individual e passa a ser um erro daquele tempo, daquela época da sociedade e vai se É a propagando para mesma todos. situação hoje que a gente vive do homem e da mulher. Deus criou o homem e a mulher, mas hoje está sendo embutido nas pessoas que Sim, existe não sei quantos sexos. sim, Então, sim, assim, sim. é outro erro, é outra obscuridade, entendeu? Vai ter uma consequência no final da prova. No final da prova vai ver que a conta não bateu. E aí vão Isso. ter que voltar para trás e refazer e falar, ah, então aqui, ó, puxa vida, não, não era isso. Ajudou? Aí vem. Ah, Acho que já parou, né? Que não se vê. A verdade da criação é tão importante, 287, isso, tão 287. importante para toda a vida humana. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a esse respeito, para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador. Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou. Revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira como o único que fez o céu e a terra. Olha que coisa. Então Deus, ele vai se revelando, né? O outro dia eu ouvi uma colocação e eu achei fantástica. O palestrante ele dizia assim: se você observar, Israel é responsável por uma quantidade absurda de todo o conhecimento humano, Ja. né? A maioria dos prêmios Nobel, né, você vai ver, eles são de origem judaica ou baseado nas teorias e no conhecimento. Então, Israel é uma biblioteca de conhecimento que não existe outra na Terra, não existe outra civilização. Ah, não, mas tem lá a biblioteca da Alexandria, né, que foi queimado e tal. Tinha, mas só que Israel retém o conhecimento, né? Muitos dos outros povos, eles tinham conhecimento grande, os egípcios tinham um conhecimento grande que se dissipou, né? Que se esvaiu pelo tempo, né? Israel, ele retém um histórico de conhecimento que é incomparável com qualquer outra civilização. Fora o fato de que é uma das civilizações mais antigas, né, que ainda permanece milagrosamente, entre aspas, né, milagrosamente permanece, mas nós sabemos que o milagre Parece tem que vem, fins, né? né? Se não me engano, foi Jesus dizendo que o término dessa revelação se encerrou com a vinda de Jesus, né? Ele Sim, foi revelando, assim, sim, devagarzinho e até chegar à vinda de Jesus, aonde terminou essa revelação. Se não me engano, exato. foi isso. Mas o que nós estamos que nós estamos falando, Rogério, é ainda todo o conhecimento científico que Deus permitiu que o povo de Israel tivesse também, né? Não somente como conhecimento religioso. Então, em todas as áreas, né? Eles realmente são diferenciados como povo.
por causa de Deus. Quando fala em espaço, genética, quando fala em coisa desse tipo, os principais cientistas que o mundo tem e tem até hoje, são judeus. Einstein, por Sim, exemplo. sim, sim. E vai por aí fora. Tá? Uhum. Quer ler um Assim, pouco, Martin? Ok. Qual é o 288 e 289? 88. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como testemunho primeiro e universal do amor do Todo-Poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os colocaram no começo da escritura, de modo que eles exprimam, em sua linguagem solene, as verdades da criação, da sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda e promessa da salvação. Olha que legal, né? Os 3 capítulos primeiros, né? Os 3 capítulos que falam da criação, queda e a promessa da salvação que Deus dá no proto-evangelho. A criação, obra da Santíssima Trindade. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. 3 coisas são afirmadas nesta primeira palavra da Escritura. O Deus eterno iniciou de tudo o que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico, bara, sempre tem como sujeito Deus. Tudo o que existe, expressão da fórmula, o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. João 1.1, 1.1 até 3, né? O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, do seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Está invertido aqui. Criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consistência. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida, o Espírito Criador, Veni Creator Spiritus, a fonte de todo o bem. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a do Pai, é claramente afirmada pela regra da fé da Igreja. Só existe um Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador.
Ele faz Pô, todas as coisas, ele faz todas as coisas por si mesmo. Isso é, por seu verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito, que são como suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. muito legal, né? Fala, Vocês viram Vânia. que interessante, né? Se todo mundo pudesse saber disso aqui, o verbo criar, em hebraico, bara, sempre tem como sujeito Deus. Deus. Então, assim, tudo que é criado é através de Deus, né? E tudo é em Deus. Então, tipo assim, às vezes a pessoa, eu acho assim, até quem inventa, quem faz, é só pela obra de Deus, É só pela entendeu? graça, né? Michelangelo criou a Capela Sistina, pintou tudo Por pela Deus. graça de Deus. Isso. Então, já pensou se o mundo pudesse entender isso aqui, né? Criar Mas, vem do. mas, mas para que entenda, o mundo tem que receber o Espírito de Deus, né? E o mundo não pode receber o Espírito do Pai, conforme diz lá em João 16, né? O Espírito que o mundo não pode receber, mas as pessoas podem, individualmente, né? Então, o entendimento individual de que isso é uma verdade é pela graça do Espírito Santo, né, Vânia? É maravilhoso. É E aqui, maravilhoso. e aqui tem um outro ponto que eu acho muito importante de se falar. Quando fala aqui dentro que só existe um Deus, ele é o Pai, é Deus, é o Criador e Autor, é o ordenador. Ele faz todas as coisas por si mesmo, isto é, por seu verbo e sabedoria. Aqui, quando a gente diz verbo, diz ação, tá? E aí é justamente pelas mãos, por Cristo homem, ok? Por Jesus Cristo, e pela Sim, sabedoria que é o Espírito Santo. Então você sim. enxerga, dá, lógico que a gente não tem a capacidade total, mas dá para enxergar o uno de Deus justamente pelos seus três estados, seus três nós falamos da última vez como é que é essas três naturezas, né? O braço executor e É, a sabedoria que anda sobre a criatura, tá? mas ó, pelo Filho e pelo Espírito que são suas mãos. Exato, é isso que eu falei, é isso que eu estou dizendo. É isso Fazem mesmo, parte do mesmo ser. né? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Né? São Por as isso que a mãos. criação é obra comum da Santíssima Trindade. A É Santíssima Trindade é exatamente, é. Deus. É isso aí. Né? De um único Deus. De um único Isso. Deus, né? Né? É mistério, mas o Espírito ele dá um sentido para nós, né? É misterioso, mas o Espírito Santo ele vai nos dando um sentido, né, de revelação. Ou seja, racionalmente eu não entendo, mas pelo Espírito eu consigo entender, né? A gente não tem nem palavras para Não tem palavras, né? descrever a grandeza da obra. Então, veja, Sim, e hoje a gente já está muito além do que estava há 4.000 anos atrás ou há 2.000 anos atrás. E a gente vê todo o conhecimento que vem crescendo com a humanidade, e culmina, por exemplo, com um SIC, uma coisa desse tipo, uma obra feita em cima disso, ela Deus abasteceu a gente inclusive com as palavras que permitiram nossos pensamentos a conseguir digerir e entender a esse ponto. E muito mais tem, tá? Muito mais tem à frente, ok? Por isso muito que ele não pode mais. parar de estudar. Ele tem que continuar no Não pode ciclo, parar. tá? Porque é infinito isso. Isso infinito no nosso tamanho, né? Porque a gente é Sim. pequeno. Para Deus, ele fala, não, tá aqui, tá? Mas nós somos muito pequenos. Mas é infinito porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Se ela Exato. é inesgotável, ela é infinita, né? Mas Porque Deus é infinito, né? para nós o conceito de infinito é algo impensável, porque nós somos muito É, pequenos. Nós temos dimensão, Deus não. sim, Deus é sim. infinito. Né?
O mundo foi criado para a glória de Deus. Vamos lá? Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explicação Boaventura. Non propter, eu vou pular essa parte também. Não Pula. para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Olha que legal. Não para aumentar a sua glória, mas para Comunicar, manifestar e comunicar. pois Não para aumentar, porque ele já é infinito, né? Mas ele Pois, se manifestou, mas para manifestar e comunicar. Interessante, né? pois Deus não tem outra razão para criar a não ser o seu amor e a sua bondade. Aberta a mão pela chave do amor as criaturas surgiram. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. O Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar a sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza Prodigaliza. as criaturas com vontade plenamente livre, criou simultaneamente, no início do tempo, ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. O céu e a terra. Olha que legal, né? A glória de Deus consiste em que se realizem essas manifestações e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus, por meio da criação, proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai, pelo Verbo, proporcionou a vida àqueles que vêm de Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador de tudo, torne-se-á tudo em todos, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Olha que coisa, gente, mas isso aqui é muito profundo. A gente teria que fazer um estudo aí de uns tempos disso aqui, né? Desse parágrafo só, né? É. Pois Acho a que glória de Deus é o homem vivo, né? A glória acho de que Deus é o homem para mim tinha que vivo. ler tudo outra vez. Tem que ler Vamos ler tudo. outra vez esse Vamos ler de negócio. novo. Não, é Vamos ler de verdade, eu novo. também senti esse 294. Gente, É. como é profundo. Não, Nossa, tem é que ler muita linha coisa. por linha, Oswaldo, linha por linha. Vai lá, vamos ler. Vânia, lê de novo para a gente, bem devagarzinho. Vamos lá, vamos lá. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação da sua bondade em vista das quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvar a glória da sua graça. Uhum. O meu é diferente porque é velho, Não, mas o meu tá igual ao seu. mas eu quero continuar no meu. Uhum. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. É a visão de Deus. Já a revelação de Deus, através da criação, proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que vêm a Deus. Então, eu penso assim, né, que Deus nos criou.
E quando ele nos criou, era para nós vivermos no paraíso com perfeita comunhão com ele, né? Então, Sim. Essa é, era a glória de Deus, né? sim, pois a glória de Deus é o homem vivo através da criação. Não, onde que está? E a vida do homem é a visão de Deus. Aí eu acho que nós tivemos a queda, né? Só que através de Jesus nós conseguimos voltar a ter essa vida já na Exato. revelação, através da que proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus. Esse é Então, um Exato. ponto é de- importantíssimo. Aqueles que veem a Deus é justamente aqueles que procuram e voltam a Deus. Esse é um ponto isso, importantíssimo desse trecho aqui. Ele só proporciona vida àqueles que creem a Deus, né? E essa é a mas mensagem que a gente quer levar aos Só nossos proporciona irmãos que vida não têm quem, fé. quem vê a Deus, quem percebe, quem enxerga, quem sente, quem tem a experiência com Deus, né? Mas tudo isso é feito para o louvor da glória de Deus, né? Isso. Porque a vida do homem é a glória de Deus. Olha essa segunda parte aqui, ó. A vida do homem, aliás, pois a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a visão de Deus. Se eu tiro do mundo a visão dos santos, se eu não enxergo mais a vida dos santos, eu não reconheço mais, eu estou tirando a visão de Deus dentro do mundo, né? Eu não enxergo a ação de Deus no mundo e a glória de Deus nesse mundo. Então, tudo que a gente vê da luta contra Deus é para reduzir o homem a um mero animal e não a uma manifestação da glória de Deus, né? Então, toda a luta do mal, né, do inimigo de Deus, é para tirar a glória de Deus, né? E quem é a glória de Deus? É, É o homem, né? Cada homem caído, né? Cada homem caído é um louvor do diabo, né? Certo? É uma alegria dele, né? Porque ele conseguiu tirar aquilo que Deus quis que acontecesse, a glória do seu nome sendo manifestado, comunicado a toda a criação, né? Então, quando a criação aguarda, geme e espera a manifestação dos filhos de Deus, ela está esperando a manifestação da glória de Deus, né? Sobre toda a natureza, que é o que nós lemos lá em Romanos 8, né? Olha como as coisas elas se completam, né? mas então, se vocês pensarem, quando eu leio isso, mas me corrige, pensa assim: nós fomos criados em comunhão com Deus para viver com Ele. Aí nós pecamos, tivemos a queda, fomos separados dele, deixamos de Sim. ver Deus. A glória de Vem Deus apagou em Jesus, nós. isso, vem Jesus, que é o Verbo, para que a gente volte a vê-lo, entendeu? Então, Restabelece essa graça na é, nossa vida, a então quando glória. eu li, eu entendi isso, entendeu? Que aqui depois fala. Proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai, pelo Verbo, proporciona a vida àqueles que veem a Deus, né? Porque Jesus foi a revelação inteira de Deus. Então, assim, não tem como falar assim, não sei, como que eu vou saber sobre Deus, entendeu? O que que eu sei, né? Porque Jesus já revelou. O E aqui fim tem um ponto. último da criação é que Deus, criador do universo, torne-se-á tudo em todas as coisas, ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Sim. Glória a Deus, né? Mas Nossa. eu cito Lembra da aqui um exemplo. última oração de Jesus, quando ele ora pelos discípulos Uhum. e ele Hum, pede para que o Pai guarde isso. eles? É. Jesus diz assim: Pai, dê-lhes a glória que me destes. Uhum. Lembra disso, né? Então, Que a tua glória se Jesus manifeste.
na cruz, ele realmente ele realiza toda a graça. Na terra, a gente chama de graça, no céu é glória. Então, glória e graça são as manifestações de Deus, de uma maneira clara. Então, E aqui, quando Jesus partilha conosco a sua graça, a sua glória, a sua salvação, a sua vida, que é o que você leu aqui, Vânia, né? É em Jesus Cristo que isso ah, ocorre. Eu gosto muito de uma visão que eu ouvi, uma explicação, ela é pedagógica, não sei mas assim, o professor ele dizia, né? Adão e Eva andavam no paraíso, cheio da glória de Deus. A glória de Deus era como se eles fossem uma luz, né? Uma lâmpada acesa, iluminando tudo quanto é lado, né? A glória resplandecente, iluminado. Quando eles pecaram, aquela lâmpada, puf, apagou. Quando apagou, a falta de luz, eles olharam para si mesmos, eles se viram nus, pelados e tiveram vergonha. Então, a falta da graça de Deus, a falta da glória de Deus, puf, ela fez com que todo o brilho do homem ele se apagasse, né? Ele perdeu o pecado, ele tira toda essa glória de Deus que é para ser vivida pelo homem vivo. E Jesus veio acender essa lâmpada de novo, né? Mas não como uma lâmpada, ela começa com uma velazinha, né? A vela, né? O mistério da luz, né? Então a luz vem ao mundo, aquela liturgia maravilhosa do Sábado Santo, né? Que a igreja ela começa escura e de repente vem a luz de Cristo, né? E vai acendendo aos poucos, né? É justamente, né? A glória que nos é dado por Deus, a graça que nos é dado por Deus, que nos traz a luz da verdadeira glória do Senhor. É para isso que nós fomos criados, né? Não para essa miséria que nós nos contentamos, né, no nosso dia a dia. Né? Maravilhoso esse café. uma coisa interessante que fala aqui dentro, que o único, pelo menos eu enxergo isso aqui, que o único caminho da salvação vem pelo Jesus Cristo, por Jesus Cristo, quando fala aqui dentro, e pelo Verbo proporcionou a vida àqueles que veem a Deus. E Aqui a vem a gente Deus. vê Deus através de Jesus Cristo. E quem não vê Jesus Cristo não tem, não vai a Deus, não tem a salvação. Yeah? Aqui fala tudo o que a gente crê, por onde é que começa a nossa salvação e por onde vai a salvação. Tá? Ele fala Exato. quem vê a mim, vê ao Pai. É. E Então, só vai ao Pai quem vem a mim. Exato. Uhum. Mostra-nos o Pai. Pô, né? Estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me reconhecem. Né? É. Jesus fala isso ao discípulo. Né? Mostra-nos o Pai. Pô, mas eu estou aqui há tanto tempo com vocês aí, vocês ainda não viram o Pai, né? É. Podemos ler o Efésios 1, e acho que vale a pena ler de 1 a 10. 3, talvez. Vamos lá. É de 3 a 10. Ó, nem de Efésios. 10, acho que até o 11 eu já quero que... Efésios 1 é inteiro maravilhoso, né? Efésios 1, de 3 até Acho que o 3, infinito. sei lá. Não, Não, mas está explicando. Ou um inteiro, pode ler o um inteiro mesmo. Não vai. Não, alguém quer ler? Quer ler, Marisa? A Vânia queria ler. Não. Lê, Vânia, para a gente. Levânia. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele
e no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que Toda a estão no criação, né? céu e as que estão na terra. Que legal, né? Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também, vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, na qual tendes criado, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. Até aqui, essa palavra do Senhor. A palavra do Senhor, acho que até aqui está, mas Uhum. olha que coisa, né? É Coisa, muito bonito. e o que fala disso tudo que nós estamos conversando, da criação, né? De Uhum. reunir todas as coisas em Cristo, né? Que nos tornou para servirmos a celebração de sua glória. Como que nós servimos para a celebração da glória de Deus? Com a nossa vida santa, né? Glorificando o nome do Senhor, que não aumenta em nada a sua glória, não aumenta em nada, como nós vimos, mas manifesta e comunica. Olha que legal isso, né? Não aumenta em nada, mas manifesta e comunica para todos os outros. É uma bomba atômica, é uma reação em cadeia, né? Que Deus quer que aconteça pela manifestação de seus filhos um para com os outros, né? Que lindo. Jair, você está muito quietinho, Jair. Tá mudo, Jair. Eu acho que no. Melhorou? Oi? Aí, Agora tá. aí sim. O... Eu estou achando o estudo aqui, esse trecho assim, maravilhoso. Essas observações, São Paulo nos ajudando aí, contribuindo para que a gente realmente aumente o volume do valor que a gente dá a essas coisas, né? Mas eu faria uma citação aqui, Oswaldo. Posso. Nós já aprendemos em vários capítulos que Deus revela parte por parte, é isso? Na medida que ele, o seu desígnio, ele vai revelando, ele vai revelando, vai revelando. Mas tem uma base que nos dificulta entender com mais perfeição, que é o estudo da Sagrada Escritura. Eu estou falando por mim, nós conhecemos muito pouco. Isso gera essa dificuldade. Por exemplo, várias coisas que nós lemos hoje aqui, se você ler o livro de Jó, você elimina um monte de dúvida, porque o livro de Jó foi escrito para isso. O livro de Jó não é livro histórico, é livro sapiencial, é um livro de ensinamento. Então, à medida em que eu avanço no conhecimento da Sagrada Escritura, muitas dúvidas ficam mais fácil de entender, compreender e depois viver, certo? Que é o trio aí, né? Algum exemplo que você que queira dar de alguma dúvida que surgiu, que
que seja fácil de explicar pelo livro de Jó? Fala mais devagar, Oswaldo. Eu tenho dificuldade. Há algum exemplo que você gostaria de dar de Bom, alguma dificuldade exato, exato. com relação ao livro de Jó? Um exemplo é o livro de Jó. Um exemplo. Um segundo exemplo, Jó ou de João? Eu não entendi. Jó. Jó. Jó? Jó. Jó. Tá. É, Esse é um exemplo. O segundo exemplo é essa vasta ajuda de compreensão que São Paulo dá. sim, Certo? As 14 cartas que ele escreveu, é uma melhor que a outra, né? É uma, assim, a significância, quer dizer, você vai, depois você vai na... A carta aos Romanos, ela dá uma luz, né? Uma luz. sim, E assim vai. As 14 são assim. Mas eu falo por mim, o nosso, embora tenha estudado várias cartas de São Paulo, é pouco. É pouco, mas, entendeu? Então, mas temos que continuar. muita grandeza. Olha que Sim, interessante, Oswaldo. Muita grandeza citada no catecismo e citada na Bíblia, infelizmente, a gente passa de forma superficial. sim, Por quê? despercebida, né? Porque não conseguimos, em função do nosso dia a dia, aprender. Se não conseguimos aprender, temos dificuldade para compreender isso dentro da nossa vida. E, tendo defasado esses dois itens, a vivência se torna mais difícil. Mas a beleza está em estar aqui com vocês, ouvindo, peça por peça, a gente vai entendendo essa significância, né? Esses valores que o catecismo tem passado para nós aqui. Tem coisa que, se o catecismo não ensina, nem existe ninguém para ensinar. Sim, sim, A gente ia exato, morrer e não ia ficar sabendo. exato. Mas Ele não tem uma, chance. Olhe bem, Marisa, Rogério, Vana, Martin, Roseli. Olha, essa aqui é a conclusão que eu cheguei aqui estudando esse que nós estamos aqui dentro. O, o meu dia a dia, a forma com que nós nascemos e crescemos e vivemos e depois casamos e depois essa forma de viver, ela não permite esse nível de conhecimento. Nós temos que fazer alguma separação. Nós temos que fazer algum investimento aí para esse desabrochar. Tem que fazer, senão a gente não consegue, porque Deus já revelou. Olhe bem, Estamos Deus fazendo, já certo, Jair? revelou. A Sagrada Escritura revela mil coisas, né? Uhum. Quando Nossa, que eu ia imaginar, Oswaldo, presta atenção no outro, terceiro exemplo. Quando que eu ia imaginar que os profetas do Antigo Testamento foram os principais homens ungidos para preparar Israel para novas núpcias, a nova aliança. Eu jamais ia entender isso, jamais. Sozinho. Posso ler a sim, Bíblia 10 vezes, 20 vezes, não ia conseguir. Então, ajuda a contribuição do SIC nesse quesito aí, de avançarmos no aprendizado, de avançarmos na concepção, né? A concepção, quando eu falo de concepção, eu vou numa missa e essa missa está concebida no meu coração. Eu vou rezar um terço, aqui no bairro a gente reza aí uma vez por mês, duas vezes por mês, de terço, domingo à noite. Tudo bem, rezar um terço, a gente reza tanto, né? Agora estamos rezando 4 por dia aí no Frei Gilson. Mas não é esse o sentido, não é a oração pela oração, é o quesito absorção, né? Vou compreender aquele momento, aquelas pessoas ali, da 10 a 15 pessoas, que deixaram suas casas, vai lá no texto para rezar. Da mesma maneira que eu estou deixando, eles também estão deixando a casa para rezar. Então, conceber isso dentro do espírito. Aí a missa se torna mais profunda, a confissão, a comunhão,
até a conversa com os amigos, né? Eu tenho chamado alguns amigos aqui da velha idade aí, da quarta idade, para prosear, entendeu? Então, vem tomar um café comigo. Traz o café, porque aqui o café tá difícil, né? Para quê? Prosear, conversar, fazer vida com essas pessoas para absorção, para o entendimento. E eles mostram, olha, foi cabal. Eles mostram exemplos deles muito bom, muito significativo. A gente acaba aprendendo também, entendeu? Eles trazem. Por quê? Porque Deus tem contribuído comigo, contribuído com ele, contribuído com vocês. De repente, a Vânia se viu num livro lá uma passagem bonita, um negócio bacana, traz para nós. Quer dizer, eu vou aprendendo, vou aprendendo, vou aprendendo. Então, a beleza está aí. Por quê? Na linha do tempo, a demanda é essa aproximação. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu aproximar de Jesus, mais eu aproximar da igreja, mais eu aproximar da comunhão, mais eu aproximar dos irmãos, eu vou melhorar a minha vida. Independente do que eu falo, independente do que eu prego, independente do curso que eu dou, independente. Eu necessito dessa aproximação. Então, uma quebra de tabu, uma quebra de obstáculo, vamos dizer, não tabu, é obstáculo, é aprender mais da Sagrada Escritura. Amém, Oswaldo? Amém. Mas então, Jair, eu concordo plenamente com você, só que assim, o que eu sinto aqui é que, por exemplo, eu já li Efésios, mas é diferente eu estar, por exemplo, eu relacionar isso que eu estou lendo aqui lá em Efésios, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que é maravilhoso, né? Eu acho que é maravilhoso é isso. Então, assim, é um presente a gente estar aqui, entendeu? E concordo com você, muitas vezes é rápido e é superficial, mas por isso que nós temos que parar e falar, não, vamos ler, vamos ver, né? Para ver se alguma coisa transforma em cada um. Assim, é só fazer uma relação. Isso que o Jair disse, eu acho que é um efeito normal, porque a aproximação de Deus, ela nos, ao mesmo tempo que ela nos completa, ela nos mostra quão pequenos e quão insignificantes nós somos, né? Então, como nós pouco sabemos, né? Então, essa epifania que nós estamos tendo aqui hoje, essa manifestação desse conhecimento, ele nos remete à nossa pequenez, à nossa, meu Deus, eu preciso ser mais, eu preciso fazer mais. Que graça maravilhosa, como Deus é grande e como eu sou pequeno. Então, eu vejo isso como algo maravilhoso, né? Que nos remete a darmos o verdadeiro valor a Deus, somente a Ele, né? A graça dele, a obra dele, a realização dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí volta naquilo que eu já disse, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas, né? E por menor que seja a nossa parte, eu já acho, Jair, que por menor que seja a nossa parte, não é importante, porque a parte de Deus é que é importante. Então, o que Deus está fazendo em mim é o que importa, né? A minha parte, ela vai ser sempre pequena, limitada, né? Mas desde que ela seja aberta e dócil à manifestação e à comunicação da graça, nós estamos dentro do nosso, né, da parte nossa que nos convém, que é a nossa manifestação da glória de Deus com a nossa vida, né? Aquilo que o Padre João sempre rezava nos finais da missa, lembra, Gilberto? Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe, né? É isso mesmo, é glorificar a Deus com a nossa vida, não porque vai aumentar a glória de Deus, não é isso, mas é porque vai manifestar
e comunicar essa glória através de nós. Isso que eu achei que foi um ensinamento maravilhoso hoje, né? Para a gente e deu uma, sabe, uma assentada aqui, ó, manifestar e comunicar. Deus é, pelo amor de Deus. Vamos já fazer a partilha do final de hoje, depois desse maravilhoso depoimento, quer dizer, Essa, essa maravilhosas partilha nossa, palavras né? do Jair e suas. Olha, eu começo assim, gente, vai ser rápido. Esse estudo hoje foi assim, para mim ele começou meio morno, não é assim, ele começou devagar, calminho, aí ele foi subindo, 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 e o ápice desse nosso estudo hoje foi o 294. O parágrafo Sim, com certeza. 294 encerrou nosso estudo hoje assim com chave de diamantes, nem ouro é mais. Mas eu fico no meu coração com o 291, que também muito lindo, me deu assim, quando, não sei se era a Vânia que estava lendo, mas me deu assim uma luz, ou era o Martin, uma luz assim tão boa, tão grande no meu coração, de que assim, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consciência. Olha que coisa linda. A fé da igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Criadora. Ele é o doador da vida. Como assim, o doador da vida? Então foi lendo, mas através do Espírito Santo o Verbo se fez carne. Então, através do Espírito Santo, na Anunciação, Maria dizendo o seu sim, falando o seu sim, o Verbo se fez carne. Foi através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não teria acontecido nada disso. Eu fui lendo cada linha desse parágrafo 291 e foi vindo uma alegria tão grande assim no meu coração de que obrigada, Nossa Senhora, né? Olha ela aqui. Obrigada, Nossa Senhora, por dizer o seu sim. Obrigada pelo sim, por gerar o verbo, porque nele tudo foi criado e para ele tudo foi criado. Me veio uma alegria tão grande. E aí termina o Espírito Santo sendo o Espírito Criador, a fonte de todo bem. Ai, gente do céu, eu não vou continuar, porque se eu continuar, eu vou chorar. De tanta alegria, de tanta alegria. Esse parágrafo 291. 291, nossa. Que maravilha. O 294 realmente não podemos debater aqui, mas ele, por si só, ele estimula um estudo profundo dele, de voltar a ler e reler cada palavra, cada colocação, as referências que eu fui buscar em Efésios, depois tem essa página do Santo Irineu. Então, vale a pena fazer essa compilação de todas as referências para chegar nesse parágrafo, que realmente foi extremamente profundo. Sim, E ele definiu exatamente a glória de Deus e o papel do homem no mundo. sim, sim. Tá? E a ação de Cristo, né, Uhum. nesse mundo, né? É. No Efésios que a gente leu, até o versículo 2 que nós não lemos, para mim, adquiriu outro sentido. No Efésios 1, versículo 2, que eu nunca dei muita importância, com esse ensinamento, dá outro sentido. A vós, a graça e a paz da parte de Deus. A graça e a paz da parte de Deus, né? Ou seja, o apóstolo está falando, né, desse chamado do homem a ser a graça de Deus na terra, a glória de Deus na terra, né, a paz de Deus na terra, né? Até esse versículo que para mim era apenas uma saudação adquiriu um sentido novo, né? É maluco, né, Jair? É como o Jair falou, é impressionante. Você pode ler 10 vezes e vem aparecer um que dá um toquezinho e já desmonta tudo, já faz você
querer reler tudo de novo. Você fala, nossa, mas como é que eu não entendi isso? Como é que eu Sim. não vi isso? E que clareza, que luz que deu numa coisa que passou lá. E na conjuntura de vida que nós estamos, com exatamente né, usando o Jair hoje, é muito difícil a gente criar esse entendimento, essa disponibilidade para você estar estudando e entendendo cada palavra Um que. espaço desse aqui para fazer essa meditação. Uhum. Jair, você ia falar alguma coisa? A minha partilha aí, Oswaldo, ela vai um pedacinho aqui do 290, bem nas duas últimas linhas. Tudo que existe, expresso pela fórmula céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. Você. Olha, pode criar 2 mundos, 3 mundos. Elon Musk lá vai fazer avião para não ir lá. Não tem nada a ver. O que é fundamental, nosso entendimento, é aquele que lhe dá o ser. E a segunda, que eu achei também, está no 293, nas últimas linhas também, pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Porque ele já é eterno, já é onipotente, onipresente, onisciente, não precisa de nada nosso, certo? Nos criou por amor, para a sua amor. É coisa fantástica, entendeu? Coisa Uhum. fantástica. Dá para reverter conceitos, dá para reverter critérios, dá para reverter valores. O nosso grande tchan é a TV, tabela de valores, né, Marisa? Nosso grande é a TV. TV, televisão, não, tabela de valores. Quer dizer, esse tipo que o Rogério acabou de falar agora, entender isso daqui facilita eu reverter a minha tabela de valores, aumentar onde precisa e diminuir onde precisa. Sim. Hein? Martin, Roseli, Vânia. Hoje eu passo. Hoje tem muita informação na minha cabeça e eu não consegui. É estranho, o Marte normalmente ele não fica quietinho, hoje está O quietinho. Martin Acho que hoje alguma coisa deu para ele tá muito ficar, começar a quietinho, hein? pensar, viu? Eu tenho, é que vocês tocaram nos assuntos de coisas que eu estava pensando quando vocês falaram. Uma delas, por exemplo, o Jair tocou sobre o estudo bíblico. Uma coisa eu vejo aqui dentro, eu sempre tentei achar uma receita em que seja mais eficaz, mais eficiente. Eu acredito, pelo menos para mim, a leitura da Bíblia, seguindo um dos meios, eu li 2 vezes, e eu li 2 vezes, uma por conta própria, que foi do começo ao fim, e depois a segunda foi através de um estudo que a Canção Nova propõe, segue os livros e vai O e faz. método do Padre Jonas. Exato. Mas eu acho que o jeito certo de fazer é você ler do jeito que você escolher. O do método da Canção Nova é bom, porque ele faz mais sentido do que você ler simplesmente do começo ao fim. E aí sim, pegar o SIC, antes de SIC. você fazer a leitura, ir lá dentro, dar uma lida rápida e anotar os livros e todos mais, lê-los antes da aula. É que é duro a gente saber até onde a gente vai, mas lê antes da Sim. aula e aí vir fazer parte do SIC e aí lê de novo. Aí você consegue entrar no, vamos dizer assim, mais no extrato daquilo Sim. tudo, ok? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu achei interessante é que, não no que nós discutimos, mas outras coisas que eu estava pensando, como a gente fala sobre o assunto aqui que era de hoje e como várias outras coisas, justamente por ter lido a Bíblia e por ter tentado ler lá à frente, outras coisas me aparecem, me são reveladas, que nós nem discutimos aqui dentro, e você Se fala encaixa. assim, nós estamos falando num assunto aqui dentro, mas o cérebro está catando outras coisas do lado e falando, ó,
isso é ligado com a Sim, leitura da ela vai semana, encaixando durante tudo. as homilias que eu fui assistindo, e você vai ligando e fazendo os links todos lá dentro. E o terceiro ponto que eu acho interessante o que é o maior deles todos, o que colocou esse grupo junto para fazer esse estudo aqui? Já parou para ver o tamanho? Foi o que eu comentei na última vez que eu publiquei o vídeo, e por curiosidade, comecei a dar uma olhada no número de acessos de pessoas que assistem o que a gente está fazendo e fala assim, o tamanho disso aqui que a gente nem Sim, enxerga, sim, nem imagina, mas tem sim, gente, com certeza, que está lá dentro, que teve aquela coceguinha e provavelmente está começando a dar os primeiros passos e sim, andando, graças às discussões que a gente tem aqui dentro, falando sobre o tema e falando sobre Deus, não sobre o tema, né? Falando sobre Deus e despertando a curiosidade. Olha o tamanho disso aqui. Não é dar valor ao que nós estamos fazendo, mas é dar valor ao jeito que Deus planta semente em todos os lugares, usando sim, todos os meios e tudo que existe. sim. Inclusive, as coisas que a gente chama de mal, ele faz o bem com elas também. Então, você vê, imagina o que a nossa obra aqui, o nosso bate-papo, a nossa conversa, o nosso entendimento, vai semear daqui a anos à frente. Sim, sim. Eu creio também. Nós não sabemos, mas Deus sabe, né? Né? Vânia? É, É assim, eu não tenho muito a acrescentar, que eu já falei muito, mas eu tenho a minha maneira de ser, eu tenho sede muito de Deus e de conhecê-lo e de aproximar-me dele, mas nem tudo que eu leio muito isso, aquilo, mas não fica em mim, sabe? É meio estranho, não permanece. Mas eu agradeço muito, assim, porque a gente está junto e aí a gente tem essa oportunidade, né? E para mim é assim, é maravilhoso tudo que é revelado aqui e ao mesmo tempo assim, dentro da minha ignorância, da minha pequenez, entender um pouquinho, né? Então, da origem e o fim são inseparáveis, né? E que nós possamos estar sempre, que ele não desiste nunca de nós e que nós possamos viver nele sempre, né? Que é isso que eu acho que nós fazemos. Então, obrigada a Amém, vocês. amém. Então, vamos terminar essa reunião nossa agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por nos manter aqui, né? Nos manter unidos, Senhor. Queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua ação em nossas vidas, Senhor, a ponto de nos manter unidos. Este pequeno grupo que se coloca ao seu dispor, Senhor, que tu o chamastes para transmitir a tua vontade, Senhor, e com toda a nossa limitação, que nós, cada dia, nós somos mais conscientes de como nós somos limitados, Senhor. Mas também, a cada dia, de cada estudo, nós vemos como tu és grande, como tu és maravilhoso, Senhor, como tu és bondoso, como tu se digna, Senhor, a vir a nós, Senhor, pequeninos que somos, Senhor amado, e nos trazer as suas, as suas, as suas a sua sabedoria, os seus ensinamentos e a sua vontade, Senhor. Dignai-vos, Senhor, continuar a realizar a obra, Senhor, sobre nós e sobre todos aqueles que participam desses encontros, que podem estar nos ouvindo nesse momento, Senhor amado. Pedimos a tua graça, Senhor, para que completais a obra, Senhor, para que possamos verdadeiramente, Senhor, com as nossas vidas, manifestar a tua ação maravilhosa, Senhor, e criadora e redentora neste mundo, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, pela graça do vosso Espírito Santo, Senhor, por intercessão de nossa mãe querida, Maria Santíssima, Senhor. Tá? Ajudai-nos, Senhor amado, a manifestar a tua graça e comunicar a todos aqueles que colocar diante de nós, Senhor, seja onde estivermos, Senhor. Dai-nos os dons da sabedoria, da ciência, Senhor, os dons, Senhor, da perseverança, da coragem e a fortaleza necessária para caminharmos sempre
neste caminho, Senhor, que Jesus nos deixou para juntos estarmos contigo no último dia, Senhor. Te agradecemos e pedimos a tua bênção, Senhor. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. 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 Um bom final Amém. de semana a todos, gente. Para Para vocês vocês também. também. Fiquem com Deus. Bom Até a domingo. próxima vez. Até. Até o Beijo. próximo. Até Tchau, mais, tchau. gente. Tchau.